Muito bem, e em mais um capítulo dos bastidores do novo governo, diz o jornal O Globo que Jair Bolsonaro impôs um tipo de lei do silêncio ao seu vice-general Hamilton Mourão. A recomendação, repassada ao general por meio de alguns dos mais próximos aliados de Bolsonaro, é que Mourão adote uma postura mais discreta e deixe que o presidente eleito concentre os holofotes. Mourão já deu demonstrações, inclusive com deslizes, durante a campanha, que não quer ser um vice figurativo. E pelo desenho atual da estrutura, a vice-presidência não terá nenhuma secretaria subordinada ou atribuição pré-definida. A impressão que fica é que sempre que ele aparece, acende uma luz amarela ali no núcleo mais próximo do presidente. Não, Andreasa? Sim, mas eu lamento, porque embora o general Mourão tenha dado declarações, chamemos, controversas ao longo da campanha, depois da eleição ele tem se apresentado com um raro equilíbrio e com uma visão bastante plural e clara sobre o papel de um governo e de quem se pretende estadista. Tem se colocado nesse governo como um ponto de equilíbrio. E me parece que calar essa voz, por motivos, segundo se diz, de vaidade, de holofote para o presidente, me parece um erro. O presidente recém-eleito, com capital político extraordinário, estará sempre no holofote, estará sempre no centro, no foco. Isso não está em questão, ninguém compete com o presidente. Mas entre os assessores, entre aquelas pessoas influentes no bolsonarismo e sobre o Jair Bolsonaro, seria bom ter o general Mourão prestigiado, não esvaziado. Ele é um pensador interessante. Tem uma visão importante. Eu achava, e na verdade me parece que essa castração do general Mourão que acontece agora é menos ligada à sua fala do que à sua pretensão política. Ele tinha claro e falou sobre isso foi aventado, ele tinha o desejo de ter uma função executiva dentro do Planalto, para além daquelas pouquíssimas do vice-presidente. Ele queria ser, e disse isso, uma espécie de gestor da esplanada, de coordenador dos ministérios. Ele tinha essa pretensão. E me parece que essa tolhida que ora ocorre tira ele do Planalto, tira ele de uma função política para a qual eu acho que ele seria útil. Acho que seria uma contribuição importante. Acho que o Jair Bolsonaro precisa de um conselheiro. Ele tem o general Augusto Heleno, um excepcional conselheiro, mas seria bom ter também o general Mourão. Mas há ali claramente no Planalto, na formação daquela estrutura do Planalto, inclusive porque tem um monte de gente designada para cargos cuja função ninguém sabe qual é. Até hoje ninguém sabe o que o general Santos Cruz fará no governo. Ele é o secretário de governo, esse é um cargo de coordenação política atualmente, é o cargo do Carlos Marum, mas o Onix, Casa Civil, é o articulador político. E até agora ninguém disse o que o Santos Cruz fará. E onde há falta de clareza, de informação, o que o sujeito fará, a disputa política, a disputa de poder, e acho que nesse sentido, nesse ambiente, o general Mourão paga pela boca, mas por motivos de pretensão política. Vera, as suas considerações. Ele paga pela boca, mas dá a entender que não pretende se calar. Ele hoje fez questão de dar entrevista, tá, nos sites, dizendo de novo, inclusive falando que se tiver provas contra o Onyx Lorenzoni, ele vai ter de se afastar do governo. Que é uma fala bastante controversa para aquilo que o Bolsonaro tem tentado, que é colocar uma água nessa fervura em relação às denúncias contra o seu titular da Casa Civil. O próprio Bolsonaro se viu forçado a dar uma declaração hoje a esse respeito também, dizendo que não vai ter problemas em usar a caneta BIC se for necessário. Então o Mourão, que já externou esse desejo de ter uma função executiva, de não ser um vice decorativo, como diria o Michel Temer, está sendo sim, e aí não é fofoca, não é a imprensa, ele foi ao Twitter dizer que a mídia tradicional insiste em criar antagonismos, mas esses antagonismos ficam muito claros por ações. Quando ele vai a público e diz que quer ter uma função executiva, que quer coordenar o governo e que quer participar da articulação política, e isso não acontece, pelo contrário. Se vem a equipe do Bolsonaro e diz que a vice-presidência não vai ter subordinada a ela nenhuma secretaria. Portanto, não tem a tal função executiva. Isso está demonstrado por fatos e por ações que está havendo uma diferença de expectativas quanto ao papel do vice.
A própria fala do Carlos Bolsonaro de que haveria alguém do núcleo próximo do presidente interessado, por exemplo, ao extremo que ele morresse, e ele diz, principalmente depois da posse, quem é que pode se interessar pela morte de um presidente da República depois da posse, pessoa próxima? Vira quase uma charada que a gente está desafiado a entender. O próprio irmão dele procurou evitar esse assunto e disse, olha, eu nem quero saber o que ele está falando, nem conversei com ele a esse respeito. Então a intriga existe, ela está instalada no governo, ela é comprovável por declarações das pessoas, não é por bastidor, são declarações em on, e isso tem um potencial de virar uma crise. A gente viu acontecer recentemente crises entre vices e presidentes. Tá aí a dupla Dilma Temer para mostrar que quando essas arestas não são aparadas corretamente de cara, elas têm potencial de crescer e de virar um problema sério. Joel. E tá faltando aí mais um caso, uma definição mais clara do próprio Bolsonaro, né? Mas assim como na Previdência ainda o sentido e o projeto não está definido, aqui também o papel de cada um no próximo governo estão aguardando a decisão. O Mourão quase que cobrou abertamente, né? O presidente aí na entrevista. Falou a questão da coordenação política, da ligação com o Congresso, ele vai definir se fica com o Onix, se terá parcela nas mãos do Santos Cruz, ou talvez, se ele determinar para mim, então que eu faça determinadas ligações aí também. Ou seja, tá cobrando o presidente Jair Bolsonaro aí que tem que tomar uma decisão, não basta se cercar de pessoas, algumas boas, outras nem tanto, mas ele tem que escolher entre essas pessoas das quais eu me cerquei, para quem eu vou dar o poder de decisão, para quem eu vou dar o poder de fato na hora de agir. E isso até agora, nesse governo eleito, a gente vê muitas intenções, a gente vê muitas ideais ou palavras bonitas às vezes. Bolsonaro vou me cercar apenas dos melhores, se tiver algum réu de corrupção aqui, algum investigado de forma mais séria também me afasto dele, mas até agora não determinou. Quem vai fazer de fato a coordenação política? Ou como levanta também o Andreasa muitas vezes, talvez ele próprio tenha que ter um papel aí determinante, né? Então, aguardamos aí mais um ponto em que a gente aguarda o presidente eleito tomar uma decisão. Chegou com a ideia de força, mas até agora não se decidiu.